Boa noite, irmãos queridos. Que bom estar aqui neste horário com você. É sempre um prazer incrível. Junto com meus amados irmãos, podemos meditar na Escritura Sagrada, a palavra de Deus. Deus é bom e a sua bondade dura eternamente. Uma das coisas melhores que pode existir na face da vida, nesse mundo, é justamente o homem ter o privilégio de ter nascido de novo. Nascemos um dia na maternidade pela vontade do papai e da mamãe, mas o novo nascimento, esta semente que é gerada em nós, não vem pela vontade do varão, mas pela vontade de Deus. Você sabe que o novo nascimento é um processo extraordinário que Deus proporciona ao coração do homem. A Bíblia Sagrada nos mostra que o homem é um ser tricotômico, ele é composto de espírito, alma e corpo. A minha alma é justamente o meu intelecto, é o centro da minha razão, é o meu psique, que foi traduzido para o português como alma. É daqui que vem a palavra psicólogo, psicologia, psiquiatria, psicanálise, vem justamente da nossa alma, a nossa mente. Isto aqui é o centro do nosso ser, do nosso eu, de onde eu vim, para onde eu vou. Então, isto aqui são indagações da minha alma, que é minha família. O que é que eu faço nesta vida? O que se refere ao meu passado, qual é o meu presente, quais são meus anseios futuros, é a minha alma que indaga. Agora, a minha alma, ela é imaterial. Ela, para entrar em contato com este mundo, ela precisa do corpo. E quem está falando com você aqui é a minha alma, usando as cordas vocais do corpo, as expressões corporais. Então, a minha alma, para entrar em contato com este mundo, ela precisa do corpo. Mas a minha alma, para viver, ela não depende do corpo. O corpo pode tombar aqui e a minha alma vai continuar com toda a lucidez. Toda a lucidez. Lembra da narrativa do rico e Lázaro? Onde diz que morreu o rico e foi sepultado e foi encontrado depois já, aonde? Lá no Hades. Com todas as lembranças, sentindo a sensação do calor, sabia que a água podia refrescar sua língua, lembrava que tinha uma família que ficou para trás. Então, a minha alma, ela não depende de viver, não depende do corpo, não. Agora, a minha alma, para entrar em contato com este mundo, precisa do corpo. Mas a minha alma, para entrar em contato com Deus, ela não entra através do corpo, é através do Espírito. Mas este está morto em delitos e pecados. E somente através do sangue de Cristo, do perdão que Jesus nos dá, é que o nosso espírito ele pode reviver e tomar força novamente. Então agora eu posso entrar em contato com Deus, porque eu tenho uma vida espiritual que nasceu de novo. Aqui está o segredo do novo nascimento. É quando aquele homem interior, morto em delitos e pecados, ele ressuscita. E agora eu posso entender a Bíblia, eu posso entender o mundo espiritual, eu posso entender a mensagem de Deus, todos nós podemos. Agora, o maior cientista deste mundo, o maior catedrático da Terra, ele pode ter um QI extraordinário, mas se não nascer de novo, ele não sabe quem é Deus. Ele não entende nada de Deus nem da sua palavra. Então Jesus disse para Nicodemos, príncipe dos religiosos da época, é necessário nascer de novo. Portanto, irmão querido, você que já nasceu de novo, meus parabéns. É bom estar com você, conversando com pessoas que entendem as maravilhas do Senhor. Glorificado seja Deus para sempre. Bom, mas o nosso assunto de hoje, ele está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 6 e 7, onde nós tiramos aqui para a nossa meditação de hoje. E o tema que nós anunciamos para você foi morrer de medo
ou morrer de fome, morrer de medo ou morrer de fome, sair para trabalhar ou ficar em casa. Se ficar em casa, morre. Se sair para trabalhar, está sujeito a morrer também. Agora, ficar excluído num canto esperando a morte, isso é uma covardia muito grande. Então diz aqui o capítulo 6, versículo 24, veja só. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército e subiu e sitiou Samaria. Sitiou Samaria, que naquela época era a capital das 10 tribos do norte. Você se lembra? Naquela divisão depois de Salomão. Então as 10 tribos, elas fizeram a sua sede justamente lá em Samaria. E tornou-se uma potência, mas você sabe que o adversário, ele tem suas formas de ser, de agir, de fazer. E diz aqui a Bíblia que vieram e sitiaram Samaria. Cidade naturalmente fortificada, fortalecida, tudo muito bem. E agora, aquele poderoso exército, ele tinha, naquela época, uma forma de sitiar a cidade, até que a cidade se rendesse, então eles tomariam, eles levariam, eles conquistariam. Isto aconteceu em vários pontos, inclusive na fortaleza de Massada, onde o povo ali se abrigou, e o Império Romano sitiou aquele monte da fortaleza de Massada, até que eles pudessem se render, está entendendo? E o rendimento deles foi uma coisa realmente muito trágica, porque os romanos não tinham pressa. Eles tinham um contingente para passar de 1 ano, 2, 5, 10 anos, e sabia-se lá em cima, eles teriam mantimento para 10 anos, hein? Até que chegou a época em que eles foram soterrando aquele ponto ali, até alcançar a fortaleza lá em cima, que é uma história muito linda, muito importante, que Flávio Joséfo nos relata este episódio. E o que aconteceu aqui com Samaria foi justamente que Ben-Hadad, rei da Síria, ele veio e sitiou a cidade. Estava protegida, bem guarnecida, por enquanto tinha mantimento, existia lá um fundozinho de reserva, existia alguma poupança, existia um mantimento para algum tempo, mas passou o primeiro ano. Esperava-se que a coisa fosse melhorar, que a epidemia da época ela fosse se debelar, ela fosse se acalmar e chegar ao seu final, e eles pudessem sair daquele local, mas que nada. Veio o segundo ano do sítio de Samaria, e o povo agora, já sem mantimento, sem qualquer reserva, não havia mais o que comer, não havia mais o que beber. A população escondida, ali recalcada, sitiada, prisioneira, não foram perdendo as forças, foram se combalindo, porque o exército adversário, ele não tinha pressa. Um dia eles vão ter que se render, Irmãos queridos, isso demora praticamente até o terceiro ano, quando a coisa já não havia mais solução, quando não tinha mais jeito, quando olhava-se para todo quanto era despensa, para tudo quanto era armazém, não tinha mais nada, todos os recursos já tinham se esvaído, já tinham desaparecido. Então diz aqui o versículo 25, que houve grande fome em Samaria, e que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Tal era a fome, a disputa. A cabeça de um jumento custar 80 ciclos de prata.
Então você vê disputar o esterco de uma rolinha. Tal era a miséria, tal era a fome, tal era a mortandade que acontecia, já não cabia mais lugar para enterrar gente dentro daquele local. E não se tomava uma providência, ninguém tinha uma iniciativa. O rei simplesmente, com medo, se excluía dentro do seu palácio, esperava que alguma coisa acontecesse, esperava. Mas a situação foi se agravando até que, versículo 26 declara que, passado o rei de Israel pelo muro, gritou uma mulher: acode-me, rei, meu senhor. E ele disse: se o senhor te não acode, de onde é que acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: o que tens? Respondeu. E aquelas mulheres, elas já estavam praticando canibalismo. Duas delas se associaram, tinham filhos, e disseram uma para a outra: olha, nós vamos matar o meu filho e vamos comê-lo junto, para que não morramos tão depressa. E depois nós mataremos o teu e vamos também nos alimentar dele. Até o canibalismo chegou-se a praticar nesse tempo ali em Samaria. Irmãos queridos, quando nós começamos a fazer um exame retrospectivo, por que as tribos do norte, elas chegaram a este ponto? Por quê? Quando você começa a analisar, quando esse povo saiu da presença de Deus e caiu na idolatria, não queriam mais saber do Deus de Israel, eles pensavam que podiam viver sem a presença dele, então se infiltraram cada vez mais e mais no pecado, e você sabe que o salário do pecado é a morte. Chegou-se a um ponto miserável como este, de praticar o canibalismo ali naquela região das tribos do norte. Irmãos queridos, o inimigo, ele é sagaz, ele cerca, ele faz o cerco. Nós estamos hoje vivendo no mundo, não é somente aqui no Brasil, uma epidemia sem precedentes. E o que acontece? As pessoas com medo de enfrentar a situação, para que não seja acometida desse vírus, estão morrendo dentro de casa. Estão perdendo tudo que tem, já perderam emprego, já perderam empresas, já perderam as posses que possuíam, já não existe mais possibilidade de comprar absolutamente nada. Estamos dependendo agora uns dos outros, da caridade, da misericórdia, de que alguém vinha nos trazer aqui uma cesta básica. Tal é o ponto em que se vive na atualidade, e esta era a situação que viviam as tribos do norte, sitiada por aquele vírus. Né? Então, hoje, nós temos o coronavírus, e naquele tempo era o coronacíria, que sitiou aquele povo até que foram caindo na inanição, caindo e desfalecendo, perecendo, morrendo as dezenas, as centenas, justamente, e ninguém tomava uma providência, ninguém tomava uma atitude. Então nós observamos aqui que essa situação dessas duas mulheres nos mostram a situação em que a nação ficou, né? Agora, quando o rei ele vê essa situação, o que ele faz? Ele rasga as suas vestes e coloca pano de saco, dá aquele tom de humildade. A população vê o seu rei numa situação desta, imagine o restante do povo. Se o rei já está se entregando assim, imagine o restante. Ele, na realidade, não tinha o que fazer. Porém, para esconder o seu fracasso, esconder a sua falência, ele tinha que colocar a culpa em alguém. Alguém tem que ser o culpado de tanta morte. Alguém tem que levar a culpa de tanta epidemia. Deve ser o fulano de tal A, é o B, é o C, ele é o culpado. E ficamos acusando um ao outro, justamente
o que aconteceu aqui com Jorão, que era o rei de Israel, das tribos do norte nesta época, tá? O que foi que ele fez? Alguém tem que levar a culpa. E quem foi que ele culpou nesta hora? Quem? Alguém que não tinha nada a ver com aquela situação. Sabe quem? O profeta. Versículo 31 declara o seguinte: disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprover, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Alguém tinha que levar a culpa. Ele tinha que jogar isso nos ombros de alguém. Ele não queria assumir a sua fraqueza, o seu fracasso, a sua covardia. Não, alguém tem que levar a culpa. É justamente o que nós estamos observando aqui nesta hora, nesse momento. Então, o profeta, que não tem nada a ver com o negócio, é a cabeça dele que vai rolar? A cabeça de alguém vai ter que rolar? Então você observa aqui, estava por Eliseu, sentado em sua casa, juntamente com os anciãos, enviou o rei um homem diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse aos anciãos: vedes como o filho do homicida. O filho do homicida, ou seja, o pai de Jorão, os reis antecessores, os crimes que cometeram, a situação que eles chegaram, que estavam nesse momento vivendo, não era nada mais, nada menos do que a consequência dos atos pecaminosos que eles haviam praticado. Como é que esses elementos querem a beneficência de Deus, hein? Como é que eles querem a proteção divina agora, hein? Como é que eles querem? Se a vida devassa deles, a vida de suborno, de miséria, a vida de ladruagem, a vida de desvio, a vida, enfim. E querem agora, mas alguém tem que ser culpado. E quando Eliseu nota essa situação, ele simplesmente fala para os seus anciãos que estavam naquela hora: olha, o filho do homicida está mandando alguém aí para mim aqui agora, entendeu? Fecha a porta, não deixa entrar. Não? Então, diz aqui, versículo 33, que falava ainda com eles quando chegou o mensageiro e disse o rei, eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperarei eu do Senhor? Aqui você observa, vamos ler aqui o versículo novamente, falava ele ainda com eles, quando chegou o mensageiro, disse o rei, eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? O que eu posso esperar? Ele sabia que aquilo era um castigo divino. Ele sabia que aquilo era uma permissão de Deus. Ele sabia que o mal que estava vindo sobre a nação era consequência dos seus atos pecaminosos. E se ele sabia que era Deus que estava provocando aquilo, ou proporcionando, ou permitindo aquilo, o que eu posso fazer? Essa é a desculpa de muitos para não fazer nada. Essa é a desculpa de muitos para se esconder atrás de uma tribuna, de um púlpito, de uma posição, colocar a sua estola, a sua gravata e ficar ali querendo dar uma satisfação para o público de uma coisa que ele nem sabe o que é. Mas existe uma consequência. Por trás do pano de fundo que nós encontramos hoje no cenário do mundo, não é somente do Brasil, existe, na realidade, uma consequência pecaminosa muito forte que graça sobre o globo da terra. Isto não é causado ou proporcionado apenas por uma nação, mas são pelas nações da terra. Mas prosseguindo aqui, entrando agora no capítulo 7, vamos observar aqui mais um pouco o que nos declara a palavra de Deus. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor,
amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. A abundância vai ser tão grande aqui amanhã que a coisa vai ser vendida a preço de banana. O que vai ser despejado aqui vai ser uma abundância tão forte que não precisa nem vender, nem comprar, porque todos vão ser saciados aqui nesta hora. Irmão querido, quando Deus fala, está falado. Quando Deus usa o seu profeta, que assim diz o Senhor, a coisa começa a acontecer. Então disse ele justamente isso. Porém, o capitão que servia o rei respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isto? Disse o profeta: eis que tu verás, você vai ver, mas você não vai provar, você não vai comer, você vai ver, você vai chegar a ver o cumprimento das minhas palavras, mas você não vai participar de absolutamente nada, você não vai comer nada. Você está entendendo? Então, irmão querido, agora é Deus entrando em cena, a situação agora começa a mudar. Agora uma coisa interessante, é que lá na porta de Samaria, existiam ali 4 leprosos, que viviam das esmolas, dos que entravam ou saíam da cidade. Mas como o povo não saía e nem entrava, também a esmola, a ajuda que eles tinham, desapareceu. Aqueles homens agora também na porta da cidade estão sem comer, estão sem se alimentar, estão se esvaindo, porque não existia absolutamente nada. E Deus, irmãos, que ele, nesse momento, ele usa esses 4 leprosos como verdadeiros mensageiros, como verdadeiros baluarte, que se levantam e passam a enfrentar a situação que era clamorosa naquele momento. 4 leprosos. Aí diz aqui, 4 homens leprosos, versículo 3, estavam à entrada da porta, as quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui, sentados até morrer? Nós vamos ficar aqui sentados até morrer, sem tomar uma atitude, sem tomar uma providência, sem fazer absolutamente nada? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e nós vamos morrer. E se dissermos, ficamos sentados aqui, também vamos morrer. Então, como nós observamos aqui, no nosso tema de hoje, morrer de medo de enfrentar a situação ou morrer de fome. De um jeito ou de outro nós vamos morrer. Se ficarmos aqui sentados, nós morreremos. Se entrarmos na cidade e não tem nada para comer, nós vamos morrer de fome. Então, o que nós vamos fazer? Aqui também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos assírios, dos sírios, e nos deixem viver. E se nos deixar viver, nós viveremos. Se nos matares, tão somente morreremos. Ou seja, aqueles leprosos tomaram uma posição. Ou morrer sentado na porta, ou enfrentar a situação lá fora. Se ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se nos acovardarmos, morreremos. Mas se tomarmos uma atitude, o máximo que eles podem fazer conosco, sabe o que é? É nos matarem. É só o que eles podem fazer, de um jeito ou de outro. Então nós temos que fazer alguma coisa. Levantaram o seu olho para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém. Como é que o demônio, como é que o diabo ele é sujo? Não tinha nada lá fora. Por quê?
porque o Senhor nosso Deus já havia mandado no arraial dos sírios um temor, um susto. Eles ouviram o barulho de uma cavalaria, eles ouviram o barulho de uma multidão, e eles, quando ouviram aquilo, eles disseram: que os judeus, eles se aliaram com os egípcios e vão nos atropelar agora e bater em retirada. Não tinha ninguém na cidade, fugiram sem levar absolutamente nada. É assim, irmãos, o ímpio foge até da sua sombra. O ímpio desaparece com medo até de uma folha que cai. Deus simplesmente mandou o barulho de um tropel de cavalaria e de um grande pelotão, e eles ouviram aquilo, e cada qual procurou escapar pela sua vida. Não levaram absolutamente nada, e o que tinham na mão ainda foram deixando cair pelo caminho. Não levaram absolutamente nada. E o que foi que aconteceu? Então, eles fugiram. Chegando, pois, ao versículo 8. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro e vertes, e se foram e esconderam, e voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram o que tinha ali e guardaram. Ficar sentado, esperando que o inimigo vá embora. Ficar sentado que o pavor desapareça. Eu não sei se você está identificando o quadro que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil ou em todo o mundo. Acuados dentro de uma casa, sem poder fazer absolutamente nada, sem poder trabalhar, e o rei e a autoridade diz ainda: não saia, se você sair você vai ser preso, se você vai ser levado para a penitenciária, se você sair vai ser perigoso para você. Era justamente isso que o rei da Síria, o rei de Israel, dizia que nesse momento. Era essa a palavra de Jorão: não saia, você vai morrer. E está morrendo aqui dentro, e morrendo as multidões. Aí diz aqui, o versículo 9, olha só, a atitude desses leprosos. É preciso Deus mandar leprosos para tirar as pessoas da sua zona de medo, de pavor, de angústia. Então diz aqui versículo 9, então disseram uns para os outros: fazemos bem? Esse dia é dia de boas novas, é dia de regozijo, é dia de alegria, e nós não podemos ficar só conosco isso aqui, comendo, bebendo à vontade, fartando, enquanto dentro da cidade o nosso povo está morrendo. Não, hoje é dia de boa nova, como diz aqui nesse momento, e nós nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vamos e anunciemos a casa do rei. E aqueles 10 leprosos, usados por Deus para salvar uma nação, eles agora saem de lá do arraial dos sírios, onde tinha abundância de tudo, tendas superlotadas, guarnições preparadas para a guerra, mantimento de todo jeito e de toda forma ali naquele momento. Então o que nós observamos aqui nesse instante, irmãos queridos? É que eles foram e anunciaram. Eles anunciaram lá. E sabe o que é que o rei declarou? Sabe o que é que esse rei covarde disse? Sabe o que é que esse rei medroso falou nesta hora? Olha aqui o que diz o versículo número 12. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabe eles que estamos famintos, por isso saíram do arraial, esconderam-se pelo campo, dizendo: quando sair da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela, e entraremos na cidade. Isto é o papel de um covarde. Está aqui inventando histórias
história. Por que não toma atitude? Manda verificar o que está acontecendo. É preciso que alguém diga isto. É preciso que alguém fale alguma coisa. Então o seu servo respondeu, disse: tome-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade. 5 cavalos. Eu não sei como não tinham comido ainda esses cavalos ainda na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto, está a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. O resto que já está aqui vai perecer como a multidão diz aqui que já pereceram. Enviemos, pois, vamos e vejamos. Irmãos queridos, alguém tem que tomar uma atitude. Se você esperar pela boa vontade, se os soldados ficassem esperando que a população da cidade ficasse esperando pela boa vontade das autoridades, iria morrer todo mundo. Tome uma atitude, tomemos uma posição. Era o que eles falavam aqui naquela hora. Tomaram, pois, os carros com cavalos, e o rei enviou homens, pois, exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram, pois, eles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e comunicaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou, e tomou, e trouxeram abundância dos víveres, dos bens que estavam no acampamento dos sírios naquela hora. Era tanta coisa. A correria foi tão imensa. A fome era tão drástica que não tinha quem pudesse controlar aquelas pessoas em busca de alguma coisa para a sua sobrevivência. E aquele cidadão, se lembra? Que disse para o profeta que nem que Deus abra a janela do céu. E o profeta disse: olha, você vai ver, mas você não vai comer. E aquele cidadão estava guardando a porta com toda a segurança. E a multidão passou, atropelou, ele morreu atropelado, ele viu a abundância dos bens, do alimento que estava chegando, mas ele morreu e não experimentou absolutamente nada. Nada. Irmãos queridos, este quadro que nós estamos observando aqui na palavra de Deus, você sabe que a história se repete, os acontecimentos estão aí mesmo, né? E estamos vivendo hoje uma situação idêntica àquela. Está entendendo? Se você olha com todo o resguardo, com toda a providência, quantas pessoas estão morrendo? Ora, se estamos morrendo dentro de casa, por que nós não vamos morrer de uma outra forma? Pelo menos tentando sobreviver. Tentando sobreviver. O que nós estamos observando no cenário do mundo não é somente do Brasil, olha a América, olha a Inglaterra, olha a França, olha a Espanha, olha a China, olha o Japão, é o mundo inteiro. E o que fazer? Existem alguns países que estão resolvendo a situação. Como? Se proteja, enfrente. Se proteja e vá. Agora, eu, pastor Jorge Vale, não estou pedindo aqui para ninguém se rebelar contra a autoridade. Mas, infelizmente, irmãos queridos, nós estamos atravessando uma situação drástica no nosso país, onde as próprias autoridades não sabem mais o que fazer. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, nos sustente pelo seu grande poder, que nós possamos superar essa situação, que o povo de Deus possa dobrar o joelho para que esta epidemia ela seja suspensa de cima do nosso país, e que o nosso povo brasileiro, que vinha lutando com tanto esforço para levantar esta nação, e de repente tudo que havia ganho veio escorregar por entre os dedos. Todo o seu império, toda a fortuna, toda a onda de emprego, tudo que estava vindo à tona, cai por terra agora. Agora, uma pergunta fica no ar.
O que é que vai acontecer com o mundo ou com o Brasil depois que esta epidemia passar? O Brasil nunca mais será o mesmo. Nós vamos experimentar, olha o que eu estou dizendo, antes que venha uma onda de prosperidade no Brasil, vai haver uma onda de miséria ainda muito grande. Os assaltos vão crescer, os saques, eles vão aumentar. Pais de família que estão lutando para trazer o pão de cada dia para casa não têm emprego. Infelizmente, este quadro vai se instalar até que a providência divina venha, para que o Brasil tome uma nova posição no cenário do mundo e prospere ricamente. Vamos orar. Amado Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela atitude daqueles 4 leprosos, Senhor. Porque se não fossem eles, as 10 tribos do norte deixariam de existir. Teriam sido mortos, inevitavelmente, ali, nas mãos do Ben-Hadad da Síria. Mas aqueles homens se levantaram, tomaram uma posição. Eles tiveram a coragem. E se entrar na cidade e vão morrer de fome, se você tomar uma atitude lá com os assírios, a única coisa que pode fazer com a gente é nos matar. Mas para o crente morrer é lucro. O Senhor diz para mim e para você, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Amado Deus e Pai, abençoa este meu irmão. Abençoa esta minha irmã que está conosco aqui nesta hora. Abençoa o nosso país, o Brasil, Senhor. Esta nação tão amada. Esta nação que o Senhor está com as suas vistas voltadas para ela. Esta nação que o Senhor tem colocado uma liderança que tenha o teu nome. Esta nação, Senhor. Eu sei que o Senhor tem um plano extraordinário para o nosso país. Eu sei que o Senhor tem algo muito especial. Eu só te peço que o Senhor nos ajude nesta hora de crise, depois desta epidemia, o que vai acontecer. Dê sabedoria às nossas autoridades para saber como lidar com essa questão, como tratar desses assuntos, Pai Celestial. Tem misericórdia. Ajuda o Brasil. Ajuda as nossas autoridades. Olha para o presidente da República, Senhor. Toma em tuas mãos, Pai. Fortalece e dê saúde ao teu servo, para ele continuar debaixo da tua potente mão. Ajuda, Senhor. Nos ajude, Pai. Ajuda cada família que está aqui nesse momento conosco. Fortalece o coração de cada um e nos ensina a batalhar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Porque se este povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e jejuar, e se arrepender de seus pecados, eu virei e sararei a sua terra. Pai santo e justo, a tua igreja, Senhor, se prostra, se coloca de joelho, porque a nossa confiança está em ti. Como Davi declarou, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro, Senhor, vem da tua parte. Por isso, nos ajude. Eu te peço que o Senhor abençoe também o nosso trabalho aqui no Instituto Bíblico, nossos alunos, essa atividade dessa escola que o Senhor tem levantado aqui nessa cidade, os alunos que estão estudando, Senhor, através da videoaulas, e todos aqueles que estão procurando para se matricular. Senhor, que essas pessoas possam aperfeiçoar o seu conhecimento para melhor servir-te, Pai. Ajuda, meus irmãos, fortalece cada um e sustenta pelo teu grande, eterno e doce poder, Pai. Nos ajuda, Pai. Deus, é no teu nome que nós agradecemos hoje para sempre. Amém e amém. Eu gostaria de fazer um pedido aqui aos meus irmãos que estão nos ouvindo nesta hora. Nós estamos com a nossa página no YouTube, é PR Jorge Vale. Eu gostaria que você fosse lá na página do YouTube e você se inscreva e bata naquele sininho, porque é uma forma que nós temos de levar esta mensagem a muitos que estão precisando. E você sabe que o YouTube, ele vai lançar cada vez mais no ar à medida que tem alguém que se inscreva. Então nos ajude a dar um impulso nessa página, PR Jorge Vale, lá no YouTube. Que Deus nos abençoe e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém.
e amém. Deus abençoe e tenham todos uma boa noite. Amém.